dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é Mônica, no nosso canal Vida em Dia. E hoje eu vou trazer para vocês a parábola dos vizinho inconveniente ou do vizinho suplicante. E vou falar para vocês o contexto dessa parábola. Essa parábola está em Lucas 11 e o contexto é: os discípulos viram Cristo orar. E no verso 1 de Lucas 11 fala o seguinte: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E aí foi quando Cristo pegou e falou para eles, entregou para eles a oração do Pai Nosso. Aí falou: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos quem nos deve, e não nos deixei cair em tentação. E aí, nesse contexto, é que Cristo conta a parábola do amigo que incomoda. Que está no versos do 5 a 8, fala o seguinte: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à noite, à meia-noite, dizendo: amigo, me empresta 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. E a gente vê que nessa parábola, Cristo nos ensina o seguinte: o que é que essa parábola quer dizer? Ela nos mostra que, mesmo os discípulos que andavam com Cristo diariamente, eles deveriam solicitar de Deus as bênçãos que eles precisavam. E ele quer nos mostrar o seguinte: que nós devemos ser insistentes com o que a gente pede a Deus. Porque às vezes a gente pede hoje uma coisa a Deus e a gente desiste. Porque se a gente desiste é porque a gente não queria tanto essa coisa que a gente pediu a Deus. Então, o que é que Cristo quer nos falar nessa parábola? Que a gente tem que ser insistente. Tem outra parábola também, que é do juiz Inico, que a mulher ia todo dia atrás do juiz para que ele julgasse a causa dela. E aí o juiz chega um dia que ele ficou já cheio dessa mulher indo atrás dele, que ele foi e julgou a casa dela. Por quê? Por conta da insistência dela. Então, nós temos que ser perseverantes na oração. Temos que perseverar em tudo que a gente precisar pedir de Deus. Porque às vezes a gente pede uma vez só e desiste. Ou seja, isso mostra para Deus que realmente a gente não queria tanto aquele algo que a gente estava pedindo. Mas se a gente insiste na oração, mas lembrando que tudo o que a gente pede a Deus em oração será feito de acordo com a vontade dele. Por quê? Porque ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabe o que é bom para você e o que é bom para mim. Às vezes tem coisas que a gente pede a Deus que realmente Deus sabe que não será bom para a gente. Mas tudo que for bom, tudo que for para nosso bem, Deus vai nos conceder. Porque ele ainda vai mais adiante. No verso 9 do capítulo 11 ele fala: pois digo a vocês, peçam-lhes será dado, busquem e acharão, bata e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedirem. Aqui a gente tem várias aplicações. Tem aplicações mesmo do cotidiano, das coisas que a gente precisa, que a gente pede a Deus, e tem também a aplicação espiritual, que Deus está disposto a dar o Espírito Santo a todos aqueles que pedem a Ele. Que ele fala que ele está mais disposto a dar o Espírito Santo do que o pai dar uma boa dádiva, um bom presente para o seu filho. E também tem a aplicação normal do cotidiano, porque Deus sabe que nós temos as nossas necessidades.
Deus sabe que a gente precisa de dinheiro para pagar uma conta. Deus sabe que a gente precisa de um trabalho. Deus sabe quando a gente precisa de uma roupa, de um sapato, de um alimento. Então, são necessidades que são importantes também. Mas o espiritual também é muito importante. Então, se você tem algo que você quer que Deus lhe faça, que você precisa que Deus lhe abençoe, seja perseverante na oração. Porque essa parábola ilustra a perseverança que a gente tem que ter ao pedir uma bênção a Deus. Por quê? Deus se compraz que a gente ore a Ele. Deus fica feliz quando a gente chama Ele de Pai. Ele fica contente quando a gente abre o coração para Deus. Mas claro que a gente não vai ficar só naquela oração de pedir, porque a oração é abrir o coração para Deus como você abre para um amigo. Você, às vezes, a gente conta nossas aflições, nossas angústias para um amigo. Para Deus tem que ser a mesma coisa, a gente tem que ser sincero com Deus. Não porque Ele não sabe o que, é que a gente está passando, mas não, é para a gente estreitar laços com Ele. Como? Com um amigo, quando a gente vai contando nossas necessidades, nossas aflições e angústia, e o amigo contando pra gente, isso vai estreitar laços. Com Deus é a mesma coisa, Ele quer estreitar laços de relacionamento com o ser humano. Mas para isso eu tenho que abrir meu coração, tenho que ser sincero. O que acontecer, que eu não gostar, aconteceu no dia assim, eu estou chateada por isso, por aquilo, aconteceu isso, eu estou precisando de dinheiro, tenho que pagar a conta. Seja sincero com Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe tudo que vai na nossa mente, mas Ele quer que a gente fale para Ele, seja sincero com Ele. Então, que hoje você seja sincero com Deus, abra seu coração para Deus, conte suas necessidades a Deus e persevere em oração. Porque Deus se agrada da perseverança. Ele falou na sua palavra que todo aquele que pede será dado, aquele que bate será aberto. Então, persevere em oração, busque a Deus, confie, porque se você pede a Deus, mas você não confia, você não tem fé suficiente, peça a Deus que Ele vai lhe colocar fé suficiente no seu coração para crer, confiar e aguardar que você verá as bênçãos de Deus se realizando na sua vida e na vida de sua família. Um beijo, se gostou dessa mensagem, curte, comenta e compartilha. Que Deus te abençoe.